uma vez Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat, essa Parashá, a Torá foi dada no deserto. Então o tema da mensagem, a Torá foi dada no deserto. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti as nossas vidas para que o Senhor fale conosco. Ministre as nossas vidas, todas as áreas que se façam necessárias, que o Senhor possa usar essa ministração como usou na minha vida, essa mensagem, na vida dos meus irmãos, o Senhor possa falar, Pai. A necessidade de nós estarmos diante de Ti humildemente, estarmos diante de Ti na posição de pessoas que precisam, necessitadas. Enquanto nós estivermos neste corpo, nesta terra, esse mundo caído, nós precisamos de direção. O mundo está em trevas, Pai. Somente por meio da Tua luz nós veremos luz. Nós temos orado isso. Na Tua luz veremos luz. Do contrário, só nos estarão trevas. Como nós vamos enxergar? Nos ajude a compreender as Escrituras e o Teu modo de agir. Deixa-me Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem. Torá foi dada no deserto. Parashá dessa semana, Bamidbar, no deserto, inicia com o recenseamento do povo de Israel no Sinai, assim como a sua disposição em volta da tenda do encontro, do tabernáculo. Também relata a função da tribo de Levi no transporte do tabernáculo. O Eterno escolheu o deserto para revelar a Torá para o povo de Israel. Apesar da lei já existir, ser transmitida pelos nossos pais, boca a boca, a revelação da Torá escrita veio somente no tempo de Moshe e ela veio no deserto do Sinai. Ali não tinham cidades, edificações para eles, nem uma morada fixa. Todos eles estavam nivelados à mesma posição de dependência do Senhor. Como Shaul escreveu em 1 Coríntios 10, do versículo 1 em diante, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moshe todos eles foram imersos na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era o Mashiach. Todos ali estavam comendo o mesmo alimento, bebendo da mesma água, partilhavam dos mesmos desafios praticamente, e tinham também de partilhar da mesma emuná. Todos estavam indo para o mesmo lugar, e nessa viagem, todos eles usaram o mesmo par de sapatos por 40 anos. Todos ali estavam nivelados pelo deserto. O deserto faz isso conosco, nos coloca na mesma posição. Lembra quem nós somos. O Eterno usou a boca de Yeshayahu para dizer, Yeshayahu 40, versículo 3, uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Elohim. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. E a glória de Hashem será revelada e juntos todos a verão, pois é o Eterno quem fala. No deserto, mesmo com as nossas diferenças, acabamos nos tornando iguais. Todos dependentes igualmente de Hashem. Não é em vão que o Hanan, o imersor, pregava arrependimento no deserto de Judá. No lugar onde somos provados, onde somos chamados à humildade, onde saímos das nossas edificações. O lugar onde a gente sai do nosso orgulho. E todo o bem que o Eterno tem feito a nós, remova de nós a nossa unidade e o nosso entendimento que nós precisamos de Hashem. Talvez hoje você está na sua casa e você pode pensar que ali dentro você é o mais elevado.
Quando você se encontra com as pessoas, você pode pensar que você é aquele que menos precisa do Senhor. Eu acredito que ninguém pensa do jeito que eu estou falando. Chega, entra na casa de alguém e fala assim: daqui eu sou mais elevado, eu sou aquele que menos precisa do Senhor. Eu acredito que não com essas palavras, mas muitas vezes nós podemos menosprezar alguém. Quando nós vemos a fraqueza daquela pessoa, eu e você fazemos isso, até sem pensar. Nós medimos, nós colocamos uma régua. E nós temos de ter humildade para perdoar, humildade para saber que nós somos humanos também. Uma pessoa que pensa que tem tudo, percebe o quanto não tem quando passa por desafios, como por exemplo uma enfermidade. E assim passa a depender dos outros, muitas vezes, para suas necessidades mais básicas. Uma enfermidade pode nos mostrar o quanto nós somos frágeis, irmãos. O deserto revela a nós o quanto estamos equivocados ao pensarmos que nós somos fortes, pensarmos que nós somos independentes. Não sei quantos já passaram por isso, eu já passei, de enfermar e suas necessidades mais básicas ficam nas mãos de terceiros. E ali a gente vê o quanto nós não somos fortes, o quanto nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes nós teremos de dar alguns passos para trás para aprendermos. Como está em Esgalos, em advertência, aquele lá de Éfeso, Esgalos 2, versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Uma pessoa que tem o favor do Eterno pode realizar muitos milagres, vencer batalhas impossíveis sem o Eterno, e essa pessoa de repente pode se tornar arrogante, se tornar orgulhosa. E por conta da nossa arrogância, nós nos tornamos pessoas que pensam que diante de todas as dificuldades, o Eterno estará lá para nos resgatar. Incondicionalmente, o Eterno estará comigo. Nós podemos pensar isso. E não é assim. Devarim 3, 23, naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a demonstrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Elohim existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Iarden, a bela região montanhosa do Líbano. Todavia, por causa de vocês, Hashem irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao monte mais alto de Pisga, olhe para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Iarden. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. E até para isso, eu e você, meu irmão, minha irmã, temos de ter humildade para obedecer. Humildade, irmãos, não passa só no tratamento com o meu próximo, com as pessoas aqui na terra. Por incrível que pareça, humildade passa também na nossa tratativa com o Eterno. Porque nós temos de ser humildes para obedecer, para assumir as nossa culpa, assumir que Ele é poderoso e que Ele sabe o que faz. Humildade para receber um não. 1 Shmuel, capítulo 15, versículo 35. Nunca mais Shmuel viu a Shaul até o dia de sua morte, embora ele se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Shaul como rei de Israel. O Senhor disse a Shmuel: até quando você irá se entristecer por causa de Shaul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre de óleo e vá a Beit-Lehem. Eu enviarei a Ishai, escolhi um dos seus filhos para ser rei. Nem sempre as coisas vão ser do modo que a gente imagina, e a gente tem de ser humilde para aceitar isso. Aceitar que as coisas não são do modo que a gente quer toda hora.
que a nossa oração nem sempre será atendida, não importa o quão tristes nós possamos ficar. Humildade para reconhecer isso. E o Eterno nos dá instrução quando nós estamos nessa posição, na posição que o povo de Israel estava no deserto. Yeshua obedecia tudo que o Eterno o direcionava, porque ele era uma pessoa humilde. Matitiahu 11, versículo 25, naquela ocasião, Yeshua disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Uma pessoa arrogante vai ter problemas em se submeter ao Eterno. E essa pessoa somos todos nós. Em algumas áreas nós podemos nos tornar arrogantes. Que você possa localizar na sua vida onde está a sua arrogância. A nossa obediência passa pela humildade. Uma pessoa arrogante terá muita dificuldade em obedecer. O Eterno muitas vezes não vai ensinar na ordem, do modo que nós conhecemos, nós queremos. Talvez você pense: Eterno, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero conhecer mais ao Senhor, me revele as coisas que estão ocultas. E o Eterno muitas vezes ele vai tratar o nosso caráter primeiro. Ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. E nós precisamos deixar a nossa posição de arrogância de lado para isso, porque senão, irmãos, nós não vamos conseguir servi-lo. Houve um tempo onde no meu deserto eu fui fortemente ministrado em diversas áreas da minha vida. Mas a principal, para mim, que falou mais forte comigo, foi o seguinte: eu dependia do Senhor e Ele não dependia de mim. Parece óbvio. Talvez para você seja óbvio. Eu nem sabia que para mim não era óbvio isso. Porque não era. Eu não sabia disso. Mas o Eterno também faz. Ele ministra aquilo que nós não imaginamos, no tempo que nós não imaginamos, no modo que nós não imaginamos. Talvez a gente busque o Senhor, nós busquemos o Senhor para ouvir algo e Ele fala outra coisa. Porque também nós não sabemos aquilo que nós precisamos ouvir, as nossas necessidades. A gente não sabe do que precisa. Não sabe do que precisa. Porque nós estamos tão fortificados nos nossos edifícios. Nós estamos tão confortáveis dentro das nossas casas e a gente só sabe quem é mesmo quando passa por um deserto. E aí ali a gente descobre o que de fato nós precisamos. Na nossa casa, meu irmão, minha irmã, a gente fica lá fazendo as nossas compras pela internet. Eu preciso disto. Eu preciso daquilo. Todos nós. Eu também. Eu preciso daquilo. E fica fazendo lá a nossa lista de necessidades, os nossos planejamentos. A gente pensa que sabe o que precisa. Ah, mas cara, eu sei o que eu preciso. Tá bom, exclui essa lista de compras. Eu sei o que eu preciso. Eu acho que a gente só vai saber quando passar mesmo por uma grande prova. Ah, mas a gente precisa de alimento, a gente precisa de água. Olha, irmãos, eu acho que até a gente estar lá, o Senhor não revela tudo. Até a gente estar lá, e a gente vai saber o que de fato nós precisamos valorizar, além do alimento, além da água e além do abrigo. Eu descobri no meu deserto, quando eu fiquei enfermo, que eu dependia do Senhor e Ele não dependia de mim. Das lições que eu aprendi, essa foi a maior. E eu tive de ter humildade para admitir que o Senhor não dependia de mim. Para obedecer o Eterno, temos de ser humildes. Nós temos de ter humildade, irmãos, até para assumir que Ele é um.
Quem passou por esse momento? Assumir que o Eterno é um. Humildade para falar, Senhor, tá bom, tudo que eu aprendi até aqui estava errado. Nós temos de ter humildade para falar, eu estava errado em tudo que eu acreditei até aqui. Humildade. Você acha que o povo de Israel, dentro da cidade, ali dentro de Judá, Jerusalém, muito tempo depois, mas vamos supor que estivesse em Jerusalém, teria humildade para aprender a Torá? Humildade para falar que o Eterno é um? Nós temos de ter humildade para saber, para entender que Israel é a terra escolhida. Tem gente que é tão patriota que não aceita isso. Não, Israel não é a terra escolhida. Por que não pode ser a minha terra? A minha terrinha? Por que não pode ser o meu país? Não estou falando só de quem nasceu aqui no Brasil. Lá fora tem mais patriotismo. No nosso país não tem tanto. Então talvez você que está me ouvindo, você é estrangeiro. E aí você é um grande patriota. Não é? Você se orgulha da sua ascendência. E talvez você passou por esse momento da sua vida onde você disse, não acredito que minha terra não é a terra escolhida pelo Senhor. Humildade para assumir isso. Humildade para assumirmos que nós precisamos uns dos outros. Tem que ser humilde para falar, eu preciso do meu irmão na minha vida, da intercessão dele, da intersecção dele, da ajuda dele. Quando eu estava no hospital, irmãos, eu precisava de ajuda para tudo, até para levantar da cama. Até para levantar da cama. Quem passou por isso sabe do que eu estou falando. Temos de ter humildade para admitir que precisamos do Eterno e que Ele não precisa de nós para cumprir a sua vontade. E isso também não nos faz pessoas insignificantes. Cada um de nós é único. Eu fico imaginando Moshe conquistando a terra, caso ele entrasse na terra. Seria diferente de Yehoshua, cada pessoa é única. Cada pessoa é única, você é único. Imagina se Shaul fosse aprovado, como seria o reino de Israel, se ele fosse aprovado. Seria diferente de Davi. Nós somos únicos e o Eterno nos usa nas nossas singularidades. O fato é que eu não posso fazer nada sem o Eterno. E Ele pode realizar a vontade dEle em mim, se Ele quiser, se eu estiver adequado. Às vezes, ou quase sempre, irmãos, nós precisamos descer das nossas carruagens, dos nossos carros, como Naamã. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado. Prestem atenção, você que é uma pessoa muito respeitada, ele era muito honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha o que aconteceu com o grande guerreiro, o que acontece com os grandes guerreiros. Eles adoecem também. No caso dele, ficou leproso. Versículo 9, no capítulo 5 de 2 Reis. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Elisha. Elisha enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Iarden, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor, seu Elohim. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Irmãos, não teve nem oi. Você acha que Elisha falou shalom para ele? Mas ele tinha que descer do cavalo dele. Descer daquelas carruagens. Aquele grande guerreiro que estava enfermo. Grande guerreiro. Porque a instrução do Senhor vem no deserto. Vem onde nós somos humildes. Onde todo mundo está habitando em tenda provisória.
comendo no mesmo alimento, bebendo da mesma água que vem da rocha. Continuou ele dizendo: não são os rios de Avaná e Farfar em Dameseque melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. E assim ele desceu ao Iarden e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Elohim. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Nós precisamos voltar à humildade de uma criança. Nós precisamos voltar a isso. Talvez você esteja falando: eu preciso receber uma revelação do Senhor, eu preciso aprender a Torá, eu estou orando e o Senhor não está falando comigo. Desce do seu cavalo, meu irmão. Desce da sua carruagem, minha irmã. Senhor, o que eu pergunta para o Eterno o que você precisa fazer? Como que o Eterno vai falar com uma pessoa orgulhosa? Tão orgulhosos que nós somos tão orgulhosos. Como que o Eterno vai falar conosco? Nós nos colocamos na posição de igualdade com eles. Como nós vamos fazer, irmãos? Como isso vai se dar? A ministração de Hashem, que Ele nos concede, muitas vezes vai passar pelo campo do nosso orgulho. Vem por meio de alguém que nós julgamos fraco. Não, essa pessoa não pode falar, não pode ser usada na minha vida. Por meio de uma situação que achamos desagradável. Eu não quero mergulhar naquele rio. Eu não quero ir para aquele lugar. Qualquer coisa, Senhor, menos isso. É melhor nem falar quando pensar essas coisas. Para não piorar. Por meio de águas que nós julgamos sujas. Julgamos sujas. A nossa régua. Não, isso aqui não é um método correto. Por meio daquilo que é pequeno aos nossos olhos, insignificante aos nossos olhos, pobre aos nossos olhos, comum ou genérico aos nossos olhos. Nossos olhos, a gente mede com os olhos. Por meio do deserto. A Torá veio no deserto. No deserto eles não podiam se orgulhar de nada. Não podiam olhar para a casa do outro que era maior. Para a minha casa que é maior que a do outro. Não podiam olhar para as suas muitas plantações que era maior do que a do outro. Eles não eram homens de guerra. Não possuíam nem ferreiros. Eles não podiam se gloriar de batalhas vencidas porque sabiam que não foi na força do braço deles que eles venceram aquelas batalhas. Quando nós vencemos alguma coisa, no nosso esforço, na nossa força, nós podemos começar a pensar em alta conta sobre nós mesmos. Mas e aí vem no livro, talvez se você passou por isso, seja escrito no livro da sua história, lá no livro dos acontecimentos da sua história, nas suas crônicas, aquele grande guerreiro ficou leproso. O nosso orgulho, irmãos, ele nos impede de receber a direção de Hashem, porque as pessoas que o Eterno usa nunca são boas o suficiente para nós. Nunca as pessoas são boas o suficiente, e o lugar que nós estamos nunca é bom o suficiente. Eu nunca estou feliz, plenamente feliz, porque as coisas nunca estão boas o suficiente para eu me alegrar no Senhor. E aí a gente descobre quando passa pelo deserto que nós éramos felizes e que as coisas eram boas, suficientemente boas. E quando nós trocamos o grupo de convivência, nós descobrimos que aquele outro grupo era suficientemente bom também. E que aquelas pessoas eram suficientemente boas também. E que eu poderia ser suficientemente feliz ao lado daquelas pessoas. E naquela situação que eu vivia. Isso ocorre em todas as áreas. As pessoas trocam de casamento pensando que aquele casamento anterior não era suficientemente bom. E o posterior será. E aí se frustram porque, olha, eu preferia aquele lá,
que fazia as coisas do jeito que eu queria, já era acostumado, vivia anos ao lado dele, ao lado dela. E agora eu vou ter que treinar esse infeliz que está do meu lado agora? Meus irmãos. E assim a gente segue até o fim da nossa vida sendo infeliz quando nós temos tudo. E o desejo do Senhor é que a gente não precise passar por um deserto, mas se dentro da nossa cidade, e nós edificamos aqui e aqui, nós não aprendermos isso e dissermos ao Eterno na nossa oração, a gente nem sabe que hora, dissermos ao Eterno: Senhor, muda a minha vida e me ensina. Então Ele vai levar você, vai tirar você de dentro da sua cidade, vai tirar você de dentro da sua casa que você edificou e que você está infeliz para ir para um deserto. Você acha que o Mashiach precisava ser provado em alguma coisa? E o que as Escrituras dizem? Então o Espírito conduziu Yeshua ao deserto. E lá ele ficou sem comer e beber durante 40 dias e 40 noites. Quando nós começamos a comparar, comparação é um problema. Comparação é um problema. Quando nós começamos a comparar, nós temos que tomar muito cuidado com comparações. Você pode começar a pensar: se fosse aquela pessoa ministrando, se fosse aquele lá, aquela pessoa que eu gosto de ouvir ministrando, eu me converteria. Olha, se fosse aquela pessoa tocando aqueles acordes, aquele acorde fala ao meu coração. Se fosse aquela pessoa profetizando, aquele lá é profeta, meu irmão. Aquele ali é profeta. Se fosse ele, as coisas seriam diferentes para mim. Olha, se fosse aquele irmão e aquela irmã cantando, porque esse aqui eu não consigo mais, não aguento mais. Mas se fosse aquele ali cantando, tudo seria diferente. Comparação. Olha, se Moshe estivesse aqui profetizando, você acha que as coisas seriam assim, Caio? Se Moshe estivesse vivo, você acha que seria assim? Se Moshe estivesse vivo, olha, se Melech David estivesse cantando, ministrando o Halel, você acha que seriam assim as coisas? Você acha que Melech David ia deixar as coisas acontecer do jeito que você deixa acontecer, meu irmão? Você acha que as coisas seriam assim? Você acha que seria assim se Daniel estivesse orando aqui, intercedendo por nós? Se Shmuel estivesse ministrando o serviço do Shacharit? Você acha que as coisas seriam assim se Shmuel estivesse vivo? Olha, e acredito que a gente mais escuta: se Yeshua estivesse aqui, eu seria uma pessoa espiritual, porque não dá para não ser espiritual do lado de Yeshua. Então, sabe, acho que o Senhor, se Caleb estivesse aqui me encorajando para conquistar a terra, eu seria uma pessoa diferente. E as Escrituras tratam sobre isso. Abraham ministrou sobre isso. Vamos ler Lucas 16, versículo 27. Ele respondeu: eu te suplico, pai, manda Elazar à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraham respondeu: eles têm Moshe e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraham, disse ele, mas se alguém dentre os mortos... Presta atenção. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, conversão. Eles se arrependeriam. E Abraham respondeu: se eles não ouvem Moshe e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Se Shmuel estivesse aqui, Shmuel orando. Precisava de Shmuel orando por mim agora, para minha vida mudar de direção. E a gente se engana. Engano. Isso é um engano. Cuidado com comparações. Cuidado com comparações. Cuidado quando você levanta uma pessoa. Você saiu do seu edifício. Tá bom, Caio, eu vou sair do meu edifício e vou para o deserto e vou construir um edifício para aquela pessoa. E aquela pessoa, só ela pode me ministrar. Cuidado com isso.
Porque o Senhor vai te levantar uma pessoa que também está no deserto igual você, para te ministrar. Moshe estava lá no deserto com todo aquele povo. Todo aquele povo. E ele disse ao Senhor: Senhor, envia outro. Não me envia não, envia outro. Envia aquele que o Senhor prometeu. A Haftará, para nós fecharmos, nos chama para o arrependimento. E o Eterno nos chama para voltarmos para Ele com simplicidade de coração, para sairmos dessas edificações que nós erguemos, orgulho, arrogância, independência, soberania. Hosea 2, versículo 14: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas. No deserto, viu? Farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. A palavra midbar, irmãos, deserto, tem a mesma origem da palavra davar, palavra. E ela é escrita da mesma forma que medaber, eu falo, ou ele fala. O Eterno deseja falar conosco quando nós estamos nessa posição. Sabe quando você está passando por desafios e você busca Ele de coração sincero: Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. A posição da qual que nós não podemos sair dela. Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Se nós ficarmos nas nossas edificações, na nossa cidade, nós vamos errar miseravelmente, porque nós pensamos que somos alguma coisa, que podemos fazer alguma coisa, sabe? Igual Absalão, quando eu passar as pessoas gritem o meu nome. Nós pensamos que nós podemos realizar. E Resgalos nos diz o seguinte, Resgalos 3,17, você diz: estou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Eu acredito que com essas, é que o Eterno, Ele fala como de fato está a nossa vida. Mas talvez você não pense assim com essas palavras, talvez. Ou talvez você pense e o Senhor transforma a sua vida, a minha também. Mas talvez você não pense assim com estas palavras: estou rico, eu não preciso de nada. Mas talvez você possa, com a sua expressão, a expressão do seu rosto, sabe aquele momento que você faz, imagina. Estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Keilot. Se você deseja ouvir ao Eterno, se suas orações forem no sentido de ser transformado, de se converter, eu te convido a junto comigo descer da nossa carruagem, descer do nosso palanque, do lugar que nós elevamos, da nossa torre, uma torre que nós edificamos para nos protegermos, para ninguém nos tocar. Nós temos de sair, irmãos, e em humildade, na nossa humildade, o Eterno vai falar conosco. É lá que Ele fala conosco, no nome de Yeshua. O Eterno nos chama, aquele que tem ouvidos ouça, no nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Uma próxima atividade, pelo calendário de Israel, Shavuot, esse ano, será no pôr do sol de amanhã, domingo dia 16 do 5. O serviço deve iniciar e ser transmitido pela internet às 18 horas. Estão todos convocados. Vamos orar?
Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti mais uma vez as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a reconhecer quem de fato nós somos, não quem nós pensamos que somos. Nós pensamos que somos muitas coisas, mas nos ajude a saber quem nós somos de verdade, porque só o Senhor pode dizer de nós quem nós somos. Pai, nós não nos conhecemos, nós não nos conhecemos. Nós não sabemos o tamanho do mal que nós podemos fazer, e nós não sabemos o tamanho do bem que nós podemos fazer, mas o deserto vai tirar o pior e o melhor de nós. Cabe a nós escolher o que fazer com isso que sai das nossas vidas. Se eu vou lançar o mal fora de mim, para que ele não entre mais, e se vou usar o bem que sai de mim, para edificar o Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a nos colocarmos na posição de pessoas que precisam de Ti, quando nós precisamos e quando nós também estamos bem, consideramos que estamos bem. Nos ajude a olhar todo o bem que o Senhor tem feito a nós, Pai, o quanto nós temos tanto e não reconhecemos. Nos ajuda a sermos os servos, os discípulos, Talmidim, que o Mashiach desejou, a vivermos em unidade, a reconhecermos a vida dos nossos irmãos como pessoas que nos ajudam, que nos edificam, que nos ministram, que estão a caminho junto com nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos humildes. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Assim seja. Shabbat Shalom, que o Senhor possa ter falado com cada um de vocês, né? Sempre existe alguma parte que cabe a nós. Tem sido assim desde quando esse ministério começou. E claro, dependendo da situação que a gente está vivendo, a gente pode até permitir, em algum momento, por alguma situação, entrar alguma dúvida no nosso coração. Dependendo do ensinamento que a gente está recebendo, dependendo do que nós recebemos anteriormente, a bagagem que nós temos, que às vezes é muito difícil a gente abrir mão. Teve uma situação que Yeshua, ensinando para as pessoas ali no local aberto, dizendo que o que a gente faz aqui no Seudat Mashiach, né, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não terão vida em vós mesmos. E ali muitas pessoas viraram as costas e foram embora, deixaram, né, acreditando que estava diante de algo que não era proveniente do Senhor. E muitas vezes a gente depara com ensinos, depara com alguma coisa que coloca em conflito coisas erradas que nós aprendemos no passado, do qual a gente não quer abrir mão. Isso acontece com todos nós. Ocorreram algumas situações no passado que eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, o que faz esse ministério, Beit Zar Shalom, Ministério Som do Céu, o que faz ele diferente dos outros? O que faz ele diferente dos outros? O Senhor respondeu, Ele falou: filho, a diferença é que eu chamei vocês para fazer isso. A minha formação é tecnologia. Eu estou fora do mercado já pelo menos uns 6 anos, totalmente desatualizado. O que eu conheço já não serve mais para nada na área de tecnologia. Eu estou aqui, maior prova de que o Senhor, Ele é poderoso. Eu não tenho capacidade para isso, mas se eu permitir que o Senhor possa agir através da minha vida, Ele vai fazer. E isso me garante que a gente está no lugar certo. Eu, a minha esposa e as pessoas que estão aqui contribuindo não são voluntários. Nós não nos apresentamos diante do Senhor para fazer a obra dele. Mas houve um chamado, houve um convite. Eu disse sim, a minha esposa disse sim. E aqui nós estamos. E tem muitas coisas que a gente só tem aprendido porque o Senhor levantou pessoas para nos ensinar, que não se posicionaram para nos ensinar, principalmente as coisas da casa de Israel. E desde então o Senhor tem revelado coisas tremendas nesse lugar. Mas a gente não tem nenhum mérito nisso. Eu não tenho formação em hebraico.
Tem muitas outras pessoas melhor capacitadas do que eu para fazer esse trabalho. A diferença é que o Senhor nos chamou para fazer isso. E a gente tem que ter entendimento disso. Nós não temos capacidade para fazer nada disso. Mas a gente quer servir o Senhor com simplicidade e inteireza do nosso coração. É isso que Ele precisa. É isso que Ele usa. Nós não somos melhor que ninguém. É isso que nos faz diferente dos outros lugares. O chamado que o Senhor nos ofereceu. Que a gente possa ter força para entender, compreender que nós, por nós mesmos, a gente não pode nada. Mas o Senhor, através da nossa vida, é poderoso para fazer infinitamente mais.